Atenção, nação, para o top de 33 segundos. Se o Remo pensa em, de repente, contratar algum outro atacante para revezar com o Muriqui, e até porque também, como você falou, em relação a uma definição, nessa próxima semana, em relação ao Pablo Roberto, o jogo contra o Corinthians é só na outra. Então, se tiver uma definição, por exemplo, o Pablo Roberto sai na próxima semana, estou aqui, de repente, imaginando uma possibilidade, teria que repor isso também. A Copa do Brasil é uma competição diferente. Ela não há necessidade de uma inscrição prévia, né? Ele só precisa não ter jogado por nenhuma outra equipe na competição. Os jogadores que a gente tem buscado, a gente tem levado em consideração isso. Se ele já tiver jogado por outra equipe, ele não pode jogar por outra equipe na Copa do Brasil. Então, existe sim possibilidade de algum reforço até o jogo com o Corinthians, tem algumas conversas acontecendo, mas eu não posso cravar que vai acontecer, porque assim, a gente está naquele momento que a gente não tem que trazer mais ninguém para compor elenco. Se for para trazer alguém que tenha um nível diferenciado, que chegue e possa disputar a posição e ajudar efetivamente. Não só para a Copa do Brasil, como também para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então hoje a gente considera que a gente está com um elenco robusto, mas está atento no mercado. Tem algumas coisas aí em andamento, mas eu não tenho por que antecipar, até porque isso poderia eventualmente atrapalhar as negociações. Aqui com o Fábio Bente. Bora começar pelo mais difícil, depois a gente vai indo pelo mais fácil, ou pelo menos a ordem que está na minha cabeça, né? Vamos lá. O jogo de quarta-feira teve aquela questão dos torcedores, né? Que alguns podem ter se sentido lesados e tudo mais. Como é que ficou isso, Fábio? O Remo emitiu nota, o Remo já tem uma logística em relação a isso, mas como é que ficou? O Remo já foi procurado por alguns torcedores? Como é que está nesse momento essa situação? Tá, vamos lá. Primeiro, reforçando aquilo que já foi dito na nota, naquele momento não foi uma decisão por parte do Clube do Remo. A gente acatou, porque foi uma avaliação de órgão de segurança. A gente destaca e foi mostrado já, enfim, precisa reprisar nas nossas redes, em outras redes de televisão, que havia um espaço dentro do estádio, então não havia necessidade de impedir o acesso de outras pessoas. Houveram as motivações que os órgãos de segurança tiveram, a gente respeita isso, mas o fato é que isso trouxe um prejuízo enorme para aquelas centenas, quiçá milhares de torcedores que ficaram do lado de fora. E alguém precisa dar alguma solução para isso. A gente, como mandante, está primeiro levantando essa situação, por isso a gente instituiu um número de WhatsApp, para que a gente possa entender mais ou menos qual é o cenário, quantas pessoas envolvidas, qual é a situação. Precisava entender isso, não dá para te propor nenhuma solução sem ter noção do que vai vir pela frente. E a partir daí, na semana que vem, a gente vai fazer uma análise e acredito que até o final da próxima semana a gente divulgue a solução encontrada, aí sim, já numa comunicação direta com esses torcedores, que são os maiores interessados, né? Já recebemos uma boa quantidade ali de mensagem, né? Imagino que a grande maioria ali tenha direito. Mas, assim, pode ter ali no meio alguns espertos que tentando se beneficiar. Então, a gente vai ser muito rígido nisso. Estamos pedindo informações ao Mangueirão, dados de catraca, daqueles ingressos que conseguiram ser lidos, dados da câmera de reconhecimento facial que existe hoje no Mangueirão. É uma tecnologia nova. Então, eventualmente, pode comprovar alguma situação de acesso e não leitura do ingresso. Mas eu acredito que a grande maioria ali, até por ser torcedor do Clube do Remo, não iria buscar um direito que não tivesse. Eu acredito que a grande maioria ali tem realmente o direito a ter o seu direito restabelecido, né? E a gente vai buscar solução para ele e depois, obviamente, da apuração, eventualmente encontrar responsabilidades em quem de direito optou por isso, porque, enfim, né? Imagina o prejuízo aí que pode ter de, sei lá, centenas de milhares de reais aí, que é o que a gente está estimando,
né, por uma coisa que a gente não teve participação direta, né? Indiretamente acaba tendo, porque a gente é o mandante do jogo, como eu já disse. Do Pablo Roberto, eu acho que o presidente do Vila Nova, o Hugo, já deu entrevista, inclusive, para a Cultura, né? E ele informou um pouco do contrato. Só queria complementar aqui, na verdade, para o torcedor que não acompanhou a entrevista, que ele tem realmente um contrato de empréstimo com o Clube do Remo. No contrato PV, se o Vila receber uma proposta de compra, ele vai apresentar para o Clube do Remo, e o Remo tem 3 dias para dar uma resposta se cobra essa proposta. Nós teríamos a preferência. Se a gente cobrir a proposta, ele é vendido para o Remo e o Remo fica com o jogador. Se a gente não cobrir a proposta, eles aceitam a proposta, a gente é obrigado a liberar, mas a gente fica com 20% desse valor. Então ele não sairia de graça, a gente teria 20% do valor. Então, hipoteticamente, uma venda de 4 milhões, hipoteticamente falando, a gente ficaria com 800 mil nessa situação. A gente não quer perder o Pablo Roberto, mas oficialmente ainda não chegou nada para o Clube do Remo. Não sei se o Vila já está estabelecendo conversas. Eu vi que na reportagem o Hugo falou que ele recebeu algumas sondagens, mas proposta oficial ele ainda não deve ter recebido porque ele ainda não mandou para a gente. Esse prazo de 3 dias só passa a contar a partir do momento que essa proposta for apresentada para o Clube do Remo. Então a gente está a cavalheiro aguardando essa situação. Tem estabelecido algumas conversas com o Vila também. Chamamos o jogador para conversar. Antes até dessa situação, a gente já tinha negociado com o jogador algumas melhorias do ponto de vista salarial. Ele já vem de um acréscimo, até porque ele vem apresentando não só no jogo do Corinthians. Bom que se diga que o Brasil descobriu o Pablo Roberto, mas a gente já vem vendo ele fazer um bom campeonato paraense. Os outros jogos da Copa do Brasil ele foi muito bem. Na Copa Verde mesmo ele fez boas partidas. Inclusive, coincidência ou não, no segundo tempo do jogo com o Paysandu da volta da Copa Verde e no jogo passado, o Pablo Roberto não jogou, e foram os 3 tempos que a gente caiu de produção. Então a gente sabe que ele soma muito ali no coletivo para que a gente possa ter um resultado dentro de campo. Então é uma peça importante no sistema do Cabo, junto com outros atletas. Claro, a gente está com um grupo muito consolidado, mas ele é uma peça importante, não há como negar, né? Então a gente está disposto a fazer um esforço. Temos conversado com ele, com o empresário, estabelecemos uma linha de contato com Vila Nova. Claro que dependendo da proposta que seja feita, pode ser inviável ela ser coberta, né? Então a gente está atento, né? Essa definição deve acontecer aí na próxima semana, muito provavelmente, né? Até o término da próxima semana a gente deve ter uma definição disso. Mas enquanto não chegar uma proposta oficial, eu não tenho como avaliar se é possível cobrir ou não. Por enquanto, segue o combinado, segue o empréstimo, até porque não foi